Olá, senhores, estamos de volta para falar de mais uma ferramenta de planejamento estratégico para micro e pequenas empresas, utilizadas aí no âmbito do mercado de trabalho. Hoje nós vamos falar do Balance Scorecard, né? O Balance Scorecard é uma das ferramentas mais conhecidas a nível de planejamento ou plano estratégico aí para micro, pequenas e até mesmo médias empresas. Então vamos entender um pouco mais como funciona o Balance Scorecard. O Balance Scorecard, pessoal, ele foi criado por Naplan e Kaplan Norton com a ideia de medir outros indicadores de desempenho que não os financeiros. Por quê? Até então, pessoal, as empresas elas mediam, né, elas quantificavam o seu desempenho por meio de indicadores financeiros única e exclusivamente. Mas a ideia de Kaplan e Norton aqui é alterar um pouco essa ideia e trazer à tona outros indicadores, não só de lucros, vendas, custos. E quais são esses outros indicadores? Por isso, eles criaram 4 perspectivas. A financeira, né, que nós já sabemos, perspectiva de clientes, de processo interno, crescimento e aprendizado. Lembrando aí, crescimento e aprendizado é apenas uma perspectiva, beleza? Qual que é a ideia, professor, de criar essas perspectivas, né? Inserir valores, né, de indicadores e metas para controlar o alcance dos objetivos em cada perspectiva. Ou seja, eu tenho uma determinada perspectiva e eu vou fazer o quê? Vou inserir um indicador nela para saber se eu estou conseguindo alcançar ou não aquele objetivo traçado. A partir desses indicadores, eu vou conseguir visualizar, né, se a meta está sendo cumprida ou não. Então fica muito mais fácil, é um parâmetro mais palpável com esses indicadores de eu conseguir entender se eu vou atingir aquela meta ou se a meta está muito alta, se eu não vou conseguir alcançar o objetivo final naquela perspectiva para a minha empresa. Então vamos às perspectivas separadamente aqui. Começando aí com a perspectiva financeira, pessoal. Lembrando aí que o Balance Scorecard também é conhecido como BSC, beleza? Que é a sigla do Balance Scorecard. A perspectiva financeira. Qual a expectativa de investimentos no meu negócio? Pessoal, aqui é muito interessante nós falarmos sobre investimento. Como assim, professor? Não é só o custo, lucro? Não. É você também compreender o que o seu negócio está trazendo de valor para o mercado. Ou seja, como que eu vou captar novos clientes ou possíveis investidores que vão querer tirar o dinheiro do bolso e investir naquela minha empresa, beleza? Outra coisa também, quais são os custos incorridos para atingir minha meta? Eu tenho uma determinada meta que eu tracei e eu vou saber os custos para atingi-la. Obviamente, pessoal, aqui é a viabilidade financeira de você traçar determinado plano. Se ele não é viável financeiramente, obviamente, esse plano não deve ser traçado, porque provavelmente trará prejuízos para o seu negócio, para a sua empresa. Ok? Passando aí para a perspectiva dos clientes. E aqui vale a pena nós fazermos uma pausa para falar da importância dos clientes, das pessoas dentro da organização, tanto do seu cliente final quanto dos colaboradores. Eu costumo falar que as pessoas são um ativo intangível, você não consegue medir quanto vale um funcionário ou um colaborador para a sua organização. Beleza? Então, continuando aí, qual que é a política de relacionamento da sua empresa com os seus clientes? Você retém cliente? Ou seja, aquele cliente, a partir do momento que eu trago para minha empresa, eu consigo mantê-lo, ou rapidamente numa promoção ou num produto um pouquinho diferenciado, ele já pula para outra empresa. Então é muito importante nós termos em mente esse conceito aí. A segunda parte aí fala do valor percebido. Você está entregando qualidade para o seu cliente? Você está entregando inovação?
Quase qualquer cliente, pessoal, quer novidade, quer inovação, até nos custos mais baixos. Não, o cliente está interessado em pagar um preço baixo. Ele vai gostar de saber se o produto que ele pagou um preço baixo, se tem algum lance de inovação ou se ele tem uma qualidade um pouco maior. Então, quando nós falamos disso, nessa perspectiva dos clientes, a ideia é você entender o valor percebido pelo aquele cliente. Não é o valor que você dá no produto, é o valor que ele percebe enquanto consumidor final do seu produto ou do seu serviço. Beleza? Continuando aí. Perspectiva de processos internos, identificar aqueles processos que mais influenciam no meu negócio. Por quê? Aí eu vou ter uns fatores chaves. Aquele processo interno determinado, ele influencia demais no meu negócio. Então eu vou dar uma atenção especial, porque ele pode ali ser um caso de fracasso, mas também pode ser um caso de sucesso dentro da minha empresa. E aí você começa a medir esses processos internos por meio de indicadores. Quais indicadores, professor? De qualidade, de produtividade, de inovação, de atendimento. Então, esses processos internos, eles devem ser medidos sim. Professor, tem cliente que a gente perde na empresa que vai embora porque está demorando, por exemplo, o processo de atendimento. Então vamos colocar um indicador nisso daí. Em tantos minutos ou em tantos segundos, o cliente ele precisa ser atendido, senão ele vai procurar outra empresa. Então vamos estabelecer indicadores para melhor quantificar esses processos internos. Beleza? Perspectiva de aprendizado e crescimento. Você capacita e treina os seus colaboradores da empresa. Isso daqui é muito importante, por quê? Porque a partir do momento que você tem profissionais, colaboradores treinados e capacitados, fica muito mais fácil deles atingirem a sua meta com você, porque você precisa de colaboradores que deem as mãos juntamente com você, imbuído no mesmo objetivo que o seu. Então, capacitá-los, treiná-los é muito interessante aí. E também melhorar o clima organizacional, né, pessoal? O clima organizacional, com certeza, ele deve ser melhorado sempre dentro da empresa, com iniciativas lá que promovam a satisfação dos colaboradores. Colaborador satisfeito, a probabilidade de a sua empresa colocar dinheiro no bolso, ou seja, a probabilidade de lucro é muito grande. Por isso que é muito importante trabalhar o clima organizacional dentro da sua pequena, micro e média empresa, beleza? E aí nós vamos para alguns resultados que nos proporciona o Balance Scorecard, o nosso BSC. Nos processos internos, empregados, que eu falei agora há pouco, os empregados capacitados e treinados, motivados, eles melhoram os seus processos de trabalho, pode consequentemente lhe trazer lucro. Quando você tem aprendizagem e conhecimento desses funcionários, ou seja, você treina melhor, aqui nós estamos falando numa perspectiva do funcionário, tá, pessoal? É provável que tenha melhorias, e inovações dentro do seu setor de trabalho, dentro da sua finalidade, do seu objetivo de trabalho lá. Os clientes, obviamente, eles saem mais satisfeitos. Por quê? Porque eles estão sendo atendidos por trabalhadores que são treinados, colaboradores que são treinados e que estão em constante melhoria dos processos internos. E a financeira, Eu deixei a financeira por último porque muitas pessoas falam, professor, a financeira foi uma perspectiva que já tinha o Norton, o Kaplan e o Norton, na verdade, eles só trouxeram a mais. Mas a perspectiva financeira ela é muito importante porque o lucro ele move as organizações. Então, a maior satisfação dos clientes, obviamente, leva a resultados financeiros maiores, o que tende a gerar lucro para a sua empresa aí, beleza? E por fim eu deixo 2 exemplos aqui para vocês, depois vocês analisarem com calma esses exemplos para entender como funciona
essa perspectiva do BSC na prática, ou seja, ela está sendo implementada. Vamos falar rapidamente aqui numa empresa de e-commerce, né? Objetivo financeiro: aumentar a receita da categoria de sapato, do cliente ser... Desculpa, pessoal, aqui é a loja, eu coloquei o e-commerce, mas especificamente de uma loja aqui de venda de calçados também. Então vamos lá, processo interno: aumentar a satisfação do cliente, e aprendizado: entender, e crescimento: entender o grau de satisfação do cliente com a usabilidade do site. Então aqui eu tenho todos os objetivos em cada perspectiva. Quando eu passo para a meta, né, eu não vou especificar aqui, mas depois você dê uma olhada com calma, eu tenho as metas sendo traçadas em cada uma das perspectivas. E qual que é o indicador, por exemplo, da parte financeira? É a receita líquida, é o dinheiro, a receita líquida da venda de sapato. E o indicador da perspectiva do cliente: quantidade de novos produtos lançados, óbvio, né? A partir do momento que você tem uma quantidade maior de produtos lançados, você tem a perspectiva ali pelo lado do cliente sendo satisfeita. E qual que é a iniciativa que eu vou ter para cada perspectiva? Na financeira, negociar com os meus fornecedores. Obviamente, essa iniciativa, ó, ela está ligada em quê? Ela está ligada, deixa eu voltar aqui um minutinho, essa iniciativa, ela está pautada pelos indicadores aqui, ó. Ou seja, como eu quero uma receita líquida maior de vendas, eu vou negociar com meus fornecedores. E aí, como eu quero ter novos produtos sendo lançados, né, a nível de sapatos aqui, eu vou criar um comitê de inovação para inovar nesses produtos e trazer uma maior satisfação ali dos meus clientes na perspectiva do cliente, beleza? Deem uma olhada com calma nesses exemplos que são muito interessantes aí para o nosso aprendizado dessa ferramenta que nós falamos hoje do Balance Scorecard. Pessoal, até o nosso próximo vídeo falando mais sobre estratégia de pequenas e médias empresas. Até mais, pessoal!